Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Hoje, passando para gravar o terceiro episódio da série Identidade, e hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre os cuidados com a mente. Então, hoje vai ser um videozinho um pouquinho mais extenso. Peço que você que começou a assistir, assista até o final. Depois de assistir, deixe o seu like, curte esse vídeo, essa publicação, compartilha com pessoas que você sabe que precisam dessa palavra, que precisam ter chaves e acessos liberados sobre a vida delas, certo? E para iniciar, eu quero ler com vocês em Gênesis, no capítulo 3, que vai nos dizer assim: A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: É verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: Nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer daquela fruta, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos. E vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos, além de lhe dar entendimento. Tomou a fruta e comeu. Depois ofereceu ao seu marido e ele também comeu. Os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus. Foram então juntar as folhas de figueira para cobrir-se. Ao cair da tarde daquele dia, ouviram a voz e os passos do Senhor Deus que passeava pelo jardim, e esconderam-se entre as árvores. O Senhor Deus chamou o homem. Onde você está? Ele respondeu. Percebi que o Senhor estava se aproximando e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Quem disse que você estava nu? Perguntou o Senhor Deus. Você comeu da fruta da árvore, da qual eu proibi de comer? O homem respondeu: Foi a mulher que me deste por companheira que me ofereceu a fruta da árvore, e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? Respondeu a mulher: A serpente me enganou, e eu comi. Amém? Então, dentro desse texto de Gênesis 3, nós vamos discorrer sobre os cuidados da mente. Se você não assistiu o videozinho anterior, o segundo vídeo, o segundo episódio, volta lá um pouquinho, assiste aquele vídeo porque nós estamos numa construção, certo? O outro vídeo nós falamos sobre nos construir, nos reconstruir a nossa identidade, quem somos em Deus. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os cuidados com a mente, amém? Então hoje eu quero discorrer com vocês, depois de assistir uma live que foi muito edificante, de estudar dentro desse texto de Gênesis 3, 5 comportamentos que destroem a nossa mente. Amém? O primeiro deles vai ser: não dê ouvido às cobras. Que isso, Maxine? Não. O que eu quero dizer? Não dê ouvidos à cobra. Eva estava muito bem lá. Eva tinha todas as árvores do jardim para comer, para se alimentar, para desfrutar daquilo que Deus tinha dado para ela. Mas foi ela ouvir, foi ser jogado uma setinha, ser jogado uma isca, que a cobra foi lá e falou, né, daquela árvore, aquela árvore vai te tornar como Deus, Eva, por isso que Deus não quer que você coma. E Eva começou a ver, tipo, nossa, aquela árvore tá... Começou a se afeiçoar por aquela árvore, começou a ver que aquela fruta era bonita. Por que será que eu não posso? Porque muitas vezes nós somos assim, quando nós não podemos fazer algo, aí que nós almejamos fazer, certo? Mas nós temos uma vida para desfrutar. É aquela síndrome da grama do vizinho é mais verde, né? O carro do vizinho é melhor, né? A vida do vizinho é melhor que a minha. Mas nós temos tantas coisas, tantos benefícios que o Senhor nos dá diariamente e muitas vezes nós não desfrutamos, porque nós estamos perdendo de desfrutar aquilo que Deus nos deu, desfrutando a vida do vizinho, desfrutando a vida do colega de trabalho, desfrutando no Instagram de vidas, de imagens inexistentes, porque no virtual tudo passa muito rápido, gente, certo? Então não dê ouvidos às cobras. Muitas pessoas vão falar pra você coisas e você tem que saber filtrar. Você tem que ter um filtro na sua mente de pensar assim: poxa, acho que não. Não, não preciso disso. Não, não quero pensar isso. Ah, mas tu viu a fulana? Não, não vi a fulana.
Porque no momento que nós deixamos um pensamento se procriar, falando bem essa palavra, na nossa mente, ele vai fazendo um ninho. E vai fazendo um ninho. E daí depois que já tá com um filhotinho de passarinho, é difícil botar pra correr. Então assim, ó, veio um pensamento na sua mente, repreenda em nome de Jesus. Não quero pensar isso. Busque pensar em coisas boas, busque pensar em coisas que lhe dão esperança. Então, o primeiro comportamento que destrói a nossa mente é dar ouvidos às cobras, tá? Os pensamentos vêm, mas precisamos filtrar. A verdade é o que Deus diz ao seu respeito, certo? Segundo comportamento que destrói a nossa mente é crer em pensamentos de tudo ou nada. E tem um estudo científico que indica que pessoas que nutrem pensamentos negativos ou crenças pessimistas vivem 5 anos a menos do que pessoas positivas, do que pessoas que acreditam em Deus, do que pessoas que buscam um sentido para a sua vida. Amém? Como que você tem vivido a sua vida? Você tem perdido 5 anos ou você tem acrescentado 5 anos? Sabe? Você tem sido aquela pessoa que reclama de tudo, que nada tá bom, ou você tem desfrutado das bênçãos do Senhor sobre a sua vida? Esse é o nosso segundo comportamento, então. Aquele comportamento de tudo ou nada, o que eu quero dizer? É aquele pensamento assim, não, eu não posso, não, eu não consigo isso, não, isso não é pra mim, eu não tem como, eu não consigo fazer isso. É esse, ou é aquele no extremista que diz assim, não, eu sou top, não, só eu consigo fazer isso. E no momento que nós vamos de um extremo ao outro, quando nós não atingimos, não almejamos aquilo, nós nos frustramos, geramos uma expectativa, sabe? Quando a gente sabe que alguém falou da gente e a gente não perdoa, não pensa assim, não, eu vou perdoar, porque olha, aquela pessoa falando de mim, mas quem ela é pra falar de mim? Não, às vezes a gente guarda e pensa, poxa, por que ela tava falando de mim? E eu fico ressentindo aquilo, e ressentindo, e fico preso ressentindo, sabe? Quando eu poderia ter liberado meu pensamento e dito, não, se ela tá pensando isso de mim, é ela e Deus, eu não sou o que ela tá pensando, certo? Cuide seus pensamentos, filtre o que você pensa. Essa caixinha aqui, ó, é muito importante, você precisa filtrar, beleza? Terceiro, quantas vezes nós focamos no que não temos, sabe? Eu tenho tudo que eu quero, mas eu vi aquilo no Instagram e eu acho que eu deveria ter aquilo, mas eu não tenho. Quantas vezes você se pegou pensando, poxa, eu ia ser tão feliz se eu tivesse aquilo, sabe? Você tem um monte de coisa e foca justamente no que não tem. O erro de Eva foi isso. A Eva tinha o jardim inteiro, tinha mais de 1000 árvores. Ela podia comer de tudo. Mas não, foi a cobrinha lá falar e ela pensou, verdade, eu podia comer aquela fruta ali, deve ter um sabor muito bom. Já começou a salivar com o gosto da fruta sem nem conhecer. Nós somos assim e precisamos pedir direção de Deus, sabedoria de Deus para mudarmos isso na nossa vida, certo? Precisamos desfrutar do que temos e não olhar para o que não temos. Eva tinha tudo, mas escolheu focar no que não era seu. Eva tinha tudo para desfrutar e estar contente, mas decidiu focar no que não era seu. Quanto tempo você passa desfrutando do que não é seu? Quanto tempo você fica no Instagram olhando a vida das outras pessoas e pensando, poxa, se eu tivesse um carro da fulana, poxa, se eu fosse casado com fulano, poxa, se eu tivesse uma roupa igual da fulana, mas poxa, você tem tanta coisa que outra pessoa tá olhando pra você e dizendo, poxa, se eu tivesse a vida da fulana, sabe? E às vezes a gente se perde olhando a vida de outras pessoas, sendo que tem gente olhando pra nossa, certo? Não se frustre olhando pro que você não tem. E uma frase que me chamou muita atenção e que eu preciso repartir com vocês é: desfrutar do que é seu, desfruta do que é seu, senão você se frustra pelo que o outro tem. Presta atenção. Desfruta do que é seu, senão você se frustra pelo que não tem. Certo? Então olhe para o que você tem, olha ao seu redor, a sua família, a sua vida, sabe? Olha quantos benefícios o Senhor tem te dado, sabe? Olha quantas coisas boas têm acontecido na sua vida. Não fica olhando, perdendo tempo, perdendo minutos, segundos da sua vida, olhando a vida dos outros. Beleza? Filtre seus pensamentos. Vamos pro quarto comportamento. Fugir para o lugar errado.
O que aconteceu aqui? Quando Adão e Eva viram que tinham feito algo errado, eles fugiram. Pensaram assim, poxa, vou me cobrir porque eu tô nu e vou me esconder de Deus. O que acontece na nossa vida? Quantas vezes nós estamos vivenciando algo e nós queremos fugir? Queremos pensar assim, não, eu não vou orar hoje. Não, eu não vou fazer meu devocional hoje. Não, olha tudo que tá acontecendo na minha vida. E a gente acaba fugindo para o lugar errado. Adão e Eva, eles fugiram, mas eles fugiram para o lugar errado. Quando acontece algo na sua vida, quando bate uma ansiedade, quando você pensa assim, poxa, será que eu tô com depressão? Fuja para o lugar certo, certo? Fuja para Deus, porque Ele é o nosso lugar seguro. É nele que nós temos salvação, que nós encontramos vida, que nós encontramos um refúgio seguro, sabe? Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza. Então fuja, mas fuja para o lugar certo. Outra frase que me chamou a atenção foi: quando você está ansioso, quando a ansiedade bate, quando a depressão vem, é um convite para a oração. Quando você está com medo, é um convite para a oração. Tipo, vem cá, filha, descansa em mim. Vem cá, filha, tipo, aqui é o teu lugar seguro. Então, quando você estiver abalado, frustrado, sabe? Quando você estiver ansioso, quando você estiver pensando assim, poxa, eu tô em depressão, fuja, mas fuja para o lugar seguro, que é em Deus, certo? Quinto comportamento é não saber lidar com a culpa, certo? O que aconteceu? Quando Eva comeu a fruta, ela ofereceu pro marido, né, gente? Porque a gente é muito boazinha, a gente oferece as coisas pro marido, a gente deixa um pedacinho, né, do bolo, das coisas. E ela foi lá e disse, amorzinho, quer um pedacinho? E Adão foi lá e comeu. Mas Eva não botou uma arma, uma faca na cabeça de Adão e disse, tu vai comer. Não, tipo, ela ofereceu. Só que o que aconteceu? Depois, quando aconteceu deles comerem a fruta, que Deus apareceu, eles fugiram, se taparam, ficaram com medo, com vergonha, né? O que aconteceu? Veio o sentimento de culpa. O que acontece com esse sentimento de culpa? É quando eu fiz algo errado, me senti culpada e eu tenho duas alternativas. Eu posso reconhecer que eu realmente fiz algo errado e pensar assim, poxa, eu fiz isso errado, né? Mas eu me perdoo, Senhor, tu me perdoa, amém, Jesus, estou perdoada. Ou eu posso culpar o outro. E na maioria das vezes a gente culpa as outras pessoas. Ah, não, eu sou assim, mas olha como é que foi minha adolescência. Ah, não, eu sou assim porque eu fui uma criança que apanhava muito. Ah, não, eu sou assim porque, olha, minha família era bem complicada. Ah, não, eu sou assim porque o meu patrão é muito chato. Ah, eu sou assim. E a gente sempre culpa as pessoas. A gente não assume a culpa das coisas. E aí é um grande erro para nossa mente, porque a gente fica ressentindo aquilo. Ah, mas aquilo aconteceu comigo quando eu era criança e eu fico ressentindo. Eu volto a sentir e eu volto a sentir e eu fico ressentindo e ressentindo. E Adão e Eva foi a mesma coisa. Adão disse assim: "Poxa, Deus, foi a mulher que tu me deu". Entendeu? Tipo, ela me ofereceu do fruto e eu comi. E Adão disse: "Poxa, mas a Eva falou: "Poxa, mas foi culpa da serpente". Ela falou e eu fiquei tipo curiosa e quis ir lá experimentar. Então, sempre tirando culpa, não se vitimize, sabe? Por trás do vitimismo há sentimentos de culpa, sabe? E esse sentimento, ele adoece a nossa mente. E tem um estudo também que vai nos falar que estudo comprova que o ressentimento de culpa é o que mais gasta a energia da nossa mente. Então, quanto mais nós sentimos culpa de alguma coisa, mais a nossa mente está gastando energia dentro disso. Então, não gasta energia à toa, sabe? Vai fazer academia, vai fazer abdominal em casa, pega um vídeo no YouTube e vai fazer exercício. Mas não gasta energia com o que é desnecessário, sabe? Busque em você, sabe? Tem muita gente que errou, fracassou e que está ruminando, sabe? Vive mastigando uma culpa que não precisa ser carregado. Sabe, quando nós vamos ao Senhor e quando nós pedimos perdão, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, de tudo que nós fazemos de errado. Mas muitas vezes nós estamos aprisionados porque nós não nos perdoamos. Então assim, ó, se você tem algo no seu passado que tem te aprisionado, que tem ocupado a sua mente, que tem feito você gastar energia desnecessária ocupando a sua mente, se perdoe nesse dia, sabe? Se você já orou a Deus e Deus já te perdoou, se perdoe. Você precisa desse perdão para sua vida, sabe? Não viva
com esse sentimento de frustração, não viva com esse sentimento de culpa, não viva com esse sentimento de ansiedade, de desânimo, sabe? Em Deus, a nossa alegria está em Deus, sabe? Tem um outro versículo que fala: a alegria do Senhor é a nossa força. Então é nele que nós precisamos buscar refúgio, certo? Deus quer nos perdoar. Peça sabedoria para Deus, para você se livrar desse sentimento, se livrar dessa culpa que tem te aprisionado, sabe? E como nós falamos no início, filtre os seus pensamentos. Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos e focar no que é bom, no que nos dá esperança de um amanhã melhor, porque haverá um amanhã, porque já deu certo. Então busque em Deus isso, sabe? E como eu falei, nós estamos em uma jornada de identidade e nós precisamos estar com uma mente saudável, porque pessoas vão precisar da gente, pessoas vão precisar de uma oração, pessoas vão precisar que nós estejamos ali para dar a mão, para dizer: poxa, vai dar certo, poxa, você é uma bênção, amém? Então nós precisamos abençoar, precisamos ser abençoados por Deus e precisamos abençoar vidas. Você tem um papel na terra, sabe? Você não tá aqui à toa, você tem um propósito. Então busque em Deus nesse dia o perdão que você precisa, busque em Deus a sabedoria que você precisa, que Ele está à nossa disposição. Amém? Que Deus te abençoe, curta esse vídeo, compartilha, envia para alguém que está precisando e um beijo.